Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um De Bem com você. Entender o cenário da educação no Brasil e no mundo é o que possibilita que ações mais efetivas sejam realizadas. Após um ano de paralisação quase total das aulas presenciais, em 2021 a educação continuou a sentir os efeitos da pandemia e vamos ver como é que fica esse ano, né? Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Datafolha, 3% dos estudantes entre 6 e 18 anos estão fora da escola. As áreas rurais concentram a maior porcentagem de pessoas que, mesmo recebendo atividades, não avançaram nos estudos e indicaram não se sentir motivados a continuar estudando. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre aprendizagem. Houve um retrocesso ou até mesmo uma estagnação quando se trata dos índices de alfabetização. Metade dos que estão em processo de alfabetização continuaram no mesmo patamar onde já estavam ou então desaprenderam o que já sabiam. Algo importante nesse quesito é a solidificação da aprendizagem. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a fonoaudióloga Aline Lucena e também com a pedagoga Adriana Leroy. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa. E eu peguei aqui a ficha porque eu tenho que ler, né? É muita qualificação. Obrigada. A Aline, ela é fonoaudióloga, mestre em Ciências da Saúde da Criança e do Adolescente, especialista em neuropsicologia, linguagem, motricidade oral e fonoeducacional, além de pós-graduanda em psicopedagogia. É muita coisa, né? A Adriana Leroy é professora alfabetizadora, pedagoga, psicopedagoga e tem mais de 30 anos de experiência na sala de aula e eu posso dizer que ela é uma digital influencer da educação, porque ela tem 129 mil seguidores no Instagram dela, alfabeticamente, não é isso? Isso, alfabeticamente. Então, novamente, sejam muito bem-vindas com um currículo bem respeitável. As duas. Obrigada. E diante disso, eu queria começar sabendo, Adriana, da sua experiência, né? Como que é essa sua experiência com a aprendizagem? Isso. Bom, eu falo, né, como eu falei no início, que eu me defino como professora alfabetizadora. O resto é o que vem agregar a essa minha função, é o que eu gosto de ser, professora. Hoje eu sou aposentada, né, mas nesses 35 anos, muitas crianças passaram pela minha sala de aula e eu me apaixonei por esse universo da alfabetização. A minha missão hoje é ajudar outros professores, início de carreira, ou que já estejam mesmo, né, algum tempo em sala de aula, com a minha experiência, né, a resolver os seus problemas, como se diz, né, as suas dores na sala de aula, as suas angústias, as suas dúvidas com o Alfabeticamente. Continuo atuando com crianças, sempre volto para a escola que eu trabalhei, que é o Colégio São Miguel Arcanjo, no qual eu me aposentei, que eu falo que eu me realizo estando ali com a mão na massa, né? Eu já tentei sair da sala de aula para coordenação, para supervisão, mas eu gosto de atuar, de estar ali mesmo, né, no dia a dia, lidando com a criança, vendo o desenvolvimento. Isso é encantador, principalmente na alfabetização, porque a gente pode observar esse desenvolvimento, a gente vê o fruto do nosso trabalho, né? A criança chega nas nossas mãos, muitas vezes nem conhecendo as letras, o alfabeto, né? E sai lendo um livrinho e aí ela vai trilhar um caminho maravilhoso. Sempre no discurso de formatura, né? Eu sempre falo que eu quero que eles, né, desejo que eles sejam profissionais, sejam pais, mães, mas principalmente que eles sejam adultos felizes. E hoje em dia eu tenho alunos que foram meus alunos lá no início, que são profissionais, né? Tem um que é maestro da orquestra do SESI Minas, que é o Felipe Magalhães.
Tem outros que são psicólogos, tem um que eu encontrei que é ortopedista, que foram meus aluninhos lá no início, né? Esses foram até de alfabetização, outros de primeiro período, e isso faz o coração da professora, ó, apaixonar. É o que eu falo, né? Quando você gosta do que você faz, você interage com a criança de uma maneira efetiva e o aprendizado acontece. Verdade. Agora, como que você quer que... Passar para a Aline daqui a pouco, né? Como você quer que a criança aprenda, né, como foi agora na pandemia, sem interagir com o professor, com o objeto de estudo, né, de uma maneira afetiva, presencial. Aí há realmente essa distância, né, do objeto. Segura a emoção que a gente vai falar disso. Tá bom. Aline, e você? Ela trabalhou e trabalha nessa alfabetização, nesse processo de educação mais formal. Você não necessariamente, né? Como é que é essa experiência? Eu sou fonoaudióloga e quando você fala assim, aprendizagem, vem muita coisa na minha cabeça, né? Desde a minha formação acadêmica, eu sempre gostei muito de atuar, principalmente na área da linguagem, e eu me sinto como um ser assim, responsável por fazer o bem para o mundo. E dentre eles, significa esse ensinar, né? Mais especificamente, a fonoaudiologia me traz essa formação para ensinar a comunicar melhor, né? E muitas crianças que eu recebo a aprender melhor. Porque aí, diferente, né, da Adriana que trabalha com aprendizado na escola, eu trabalho com os transtornos de aprendizagem. Tem aqueles que vão ter uma dificuldade e vão ter aqueles que vão ter um transtorno e que vão precisar de um profissional da área da saúde capacitado, especializado para poder entender melhor o que se tem de déficit em algum processo fisiológico que deveria agir de uma forma mais natural e normal para a aprendizagem e não, que precisam de uma intervenção. Então, eu vou atuar nesse aspecto. E aí, a minha formação, né, acadêmica foi muito caminhando para esse lado da linguagem, da comunicação, da fala. E muito para criança, sempre gostei muito de trabalhar com as crianças. E depois o mestrado, eu apurei mais, eu fui entender desde o início, porque para a gente falar do patológico, a gente tem que entender muito normal. Então, aí o meu mestrado foi todo envolvido com estudos com bebês. Quando que começa, né? O bebê, ele intraútero, ele já está aprendendo. A formação, a partir do 5º mês gestacional, as vias auditivas já estão sendo formadas e ele já escuta, ele já está participando do meio. E aí, para a aprendizagem acontecer, é muito importante, né? O meio, é muito importante essa integridade, né? A formação do indivíduo, que é tudo interligado. Então, a gente vai conversando um pouquinho mais e eu vou, né, podendo esmiuçar esse tema que é gigante da aprendizagem. É muita coisa. Pois é. E eu fico imaginando vocês duas como mães, como que isso se reflete também, né? Como que vocês aprendem com os próprios filhos nesse momento? Essa parte é importante do currículo, né? Os meus são pequenos, eu tenho um filho de 3 anos e uma menina de 5 anos. E eu falo muito isso, que ser fonoaudióloga não me ajudou tanto como ser mãe, mas ser mãe me trouxe uma bagagem enorme de discutir mais os casos, né, de acolher melhor as famílias que eu trabalho hoje. E eu fiquei imaginando isso, né, você dizendo que aos 5 meses de gestação o bebê já está com esse sistema auditivo, ele já começa a escutar. Eu fico imaginando como é que é para uma fonoaudióloga imaginar, vivenciar tudo isso, né? É maravilhoso, Flávia. É maravilhoso, sabe? Quando você tem essa oportunidade. Eu falo assim, não é que seja necessário. Eu sempre me dei muito bem com as crianças, porque eu, não só com a criança, eu sempre estou me colocando no lugar do outro. E isso é muito importante ao ensinar, né? Você se colocar na posição do outro, no nível do outro e saber trazer as informações no tamanho que aquela pessoa que você está ensinando possa aprender. Igual quando você falou no início do programa sobre a baixa motivação, isso daí é um fator primordial para você ter um aprendizado. Porque aprendizado é a memorização de informações que devem ser utilizadas, né? Se você não utiliza uma informação, você não aprende, você não consegue buscar ela de novo no seu cérebro para poder utilizar aquela informação. Então, quer dizer, você não teve aprendizado,
né? E para acontecer a aprendizagem, é isso. Você tem que ter, primeiro de tudo, a motivação. Se você está motivado, você vai ter atenção. E aí, a partir disso, você vai gostar tanto que você vai repetir, você vai querer de novo aquilo. A criança quer ir na escola, ela quer ir hoje, ela quer ir amanhã, porque ela está motivada. Então, essa é uma das palavras-chave para que a aprendizagem aconteça de uma forma, né, gloriosa, de uma forma com sucesso. Né? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Principalmente na alfabetização. Essa motivação é que faz com que a criança queira aprender a ler e a escrever, né? Quando a Aline fala que aos 5 meses a criança já está escutando, o aprendizado da leitura e da escrita começa também dentro da barriga da mãe, né? A mãe que está ali conversando com o filho, às vezes ela até conta historinha para eles ali dentro. Quando nasce, já vê os pais lendo, lê para ela, mostra a figura, né? Interage com aquele objeto ali de leitura e de escrita. Quando ela chega na fase escolar, né, que vai formalizar essa alfabetização, ela vai estar mais motivada, mais preparada, mais interessada, né? Infelizmente, nem todas as nossas crianças têm essa oportunidade, né? Muitos pais, hoje em dia, né, não sabem ler e escrever, ou lê e escreve, mas não são letrados, como se diz, né? Alfabetização e letramento. Não pegam aquilo que eles sabem da leitura e da escrita e aplicam no dia a dia, não utilizam dessa habilidade de leitura e escrita no dia a dia. Então, para a criança, ler e escrever não vai ter muito significado. Sim. Então, esse significado quem tem que trazer? A escola, o professor, né? Quando ele é apaixonado pela leitura e escrita, mesmo que a criança, né, não tenha isso em casa, ela vai perceber no professor aquilo, né? Aquela interação com a leitura e a escrita. Então, através de jogos, brincadeiras, atividades divertidas, lúdicas, né? E com a intencionalidade pedagógica. O tempo todo a gente tem a intenção de ensinar numa escola, desde a hora que entra, né, até a hora que sai, e com aquilo que a criança também leva da escola para casa. Tá certo, e a gente vai continuar a falar disso daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já, e hoje nós estamos falando sobre educação e aprendizagem. Eu converso com a Aline Lucena, fonoaudióloga, e com a Adriana Leroy, pedagoga, psicopedagoga. A gente volta já. Nós já estamos de volta com De Bem com Você, e antes de seguir em frente com o nosso programa, que hoje está muito legal, eu quero falar com você sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E lá você vai conhecer ou ver novamente todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese, e, se puder, ajude também. Hoje o nosso programa está falando sobre aprendizagem, e quem conversa com a gente sobre o assunto é a Aline Lucena, fonoaudióloga, e a Adriana Leroy, pedagoga. Gente, eu já vi que a gente vai falar muito hoje, que o assunto é apaixonante, o professor, né, gosta de falar, né? Pois é. E fonoaudióloga também. Então pronto. Antes da gente seguir com a entrevista, vocês falaram umas coisas muito interessantes que eu queria até pontuar. Que a gente tem um gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o gráfico da formação de novas sinapses. Põe esse gráfico na tela, por favor, gente, que ali, ó, é mais ou menos o que vocês disseram, né? Que a formação da linguagem, do aprendizado, começa desde antes do nascimento mesmo, né? Isso. Com certeza. Ali, as formações cognitivas superiores, eu queria que vocês comentassem um pouco. Flávia, existem N estudos, vários estudos que mostram que as informações, igual eu disse, né, auditivas que a criança tem desde intraútero, ela depois consegue ter lembrança disso, e o cérebro nosso, ele vai sendo formado. Eu adoro fazer a comparação com um armário. O cérebro nosso é um armário cheio de arquivos, e que você vai colocando as informações todas ali dentro, cada informação dentro de uma gaveta. O meu armário com certeza é diferente do seu. Cada um vai ter uma forma de organizar. E essas informações, né, ali no gráfico, acho que coloca sobre os aspectos cognitivos. A gente pode colocar o gráfico de novo?
funções cognitivas superiores, elas vão ali, ó, -3, né, antes do nascimento, até ali, ó, 16, 18 anos. Então, o que que acontece? As funções cognitivas são isso, o cérebro se formando, funcionando, né? A linguagem tem o pico ali. Eu recebo mães de crianças, por exemplo, com espectro autista, que falam assim, meu Deus, ele não está aprendendo a se comunicar e ele está no pico do desenvolvimento, eu preciso, as portas, as janelas de aprendizagem estão acontecendo, eu preciso me doar muito. Eu falo, mãe, calma, porque na verdade é aquilo ali. Existe mesmo aquela oportunidade inicial ali, mas ela se mantém dentre aquela questão ali das funções cognitivas que vão acontecendo. Então, voltando à comparação ali com o armário e o cérebro, né? A criança, ela tem aquela informação desde intraútero e ela vai, a partir de vivência dela com o meio, recebendo novas informações e organizando da maneira dela, na gaveta que ela vai conseguir depois tirar, achar aquela informação para usar em determinado contexto, né? Então, e nós adultos, nós temos que dar essa oportunidade para a criança se expressar da maneira que ela se encontra. Então, eu falo assim, às vezes ela não, é muito espontânea, às vezes ela não sabe um nome, mas ela sabe explicar o que é que ela quer, ela sabe se mover por outra forma para comunicar, para falar, para explicar alguma coisa, né? Então, me perdi um pouco porque igual nessa hora eu abri todas as minhas gavetas aqui agora para poder explicar esse processo. Mas o que tem que ficar mais claro é que a aprendizagem é contínua. E aí eu vou até referir sobre outro gráfico importante, que é a pirâmide de William Glasser, que é uma pirâmide da aprendizagem da neurociência, que mostra que quando a gente lê, a gente aprende 10%. Aí, ao escutar, é mais X%. Mas quando que a gente aprende mais, que é quando 80% do nosso aprendizado, é quando a gente coloca em prática o que a gente leu, o que a gente escutou, o que a gente experimentou. A gente precisa de colocar em prática, de mover, de fazer mais vezes, interagir. Essa é a palavra muito importante, interagir, né? E 90% quando a gente faz isso aqui, a gente está tentando ensinar. Porque aí eu preciso me organizar em termos de todas as informações que eu recebi para poder, expor. Aí eu estou realmente continuando a aprender. Então, o aprendizagem ele vai de 0, intraútero, até agora. Até sempre. Estamos aprendendo muito agora, né? E é o que ela falou, né? A criança, quando ela interage com o objeto de estudo, né, de aprendizado, ela aprende com mais facilidade, é uma aprendizagem que vai ficar para sempre. Né? Então, não adianta eu chegar lá na frente da sala, dar uma aula expositiva e não permitir que o meu aluno construa aquele conhecimento. É diferente quando eu já falo, nós vamos trabalhar sobre os dinossauros e cada um traz uma informação e a gente vai conversar ali na roda, um aprende com o outro, né? Aí a gente entra com a palavra dinossauro, com uma história sobre o dinossauro e tudo. Então, esse conhecimento, ele vai sendo construído nessa interação. E me perdi numa coisa que a Aline falou, mas depois eu lembro. Eu queria falar, só te interrompendo rapidamente, uma coisa que vocês falaram anteriormente, da questão dos pais. Se para os pais aquele aprendizado, aquilo não é importante, para o filho é muito difícil, né? Isso, e aí vem o papel do professor. Mas aí eu te pergunto, ao longo desses 30 anos, você percebeu maior ou menor interesse dos pais ao longo do tempo? E como que isso se reflete nisso, sabe? No esforço maior do professor, no esforço maior do próprio aluno para aprender? Olha, eu percebo que atualmente, diante do tanto de informação que a gente consegue obter das redes sociais, da internet, os pais estão sim mais interessados no processo de aprendizado das crianças, mesmo os pais que não têm tanto acesso a essa informação. Eles querem que a criança desenvolva, que ela aprenda assim, que ela aprenda a ler, a escrever, a ter uma profissão melhor. Então, eles têm buscado isso. Eu sempre trabalhei na rede particular.
E, assim, é claro para mim, hoje em dia, os pais mais jovens, né, como eles interagem mais com as crianças em casa, com jogos, com brincadeiras, me perguntam muito como eu posso ajudar o meu filho no processo de alfabetização. Coisas simples, né, que eu falo do dia a dia, tá fazendo uma receita, chama a criança para fazer junto, você não precisa ter dinheiro para isso. Jogo de forca. Para mim, você fala assim, qual é o jogo melhor para ensinar a criança a ler e escrever? O jogo de forca. Por quê? Todo mundo acha que conhece, né? Aquele que você põe uns risquinhos, vai falando a letra. Sim. Porque ali a criança percebe o som da letra, né? Percebe a sílaba e forma a palavra. Então, ela vai descobrindo, vai desvendando os mistérios da leitura e da escrita, sem sentar na mesa com a criança para estudar. Esse negócio, né? Vamos sentar e estudar? Aí, não funciona muito. E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho que colocar uma pitadinha de positivismo assim, na questão da pandemia, porque a gente vê muito essa questão do impacto negativo que a pandemia fez. Mas eu, Aline, assim, sempre sou muito positiva, gosto de ver o lado bom das coisas, e isso foi uma coisa que me surpreendeu. A gente estava falando isso essa semana no espaço que eu trabalho, que tiveram crianças que tiveram benefícios em relação a estar com os pais, entendeu? Porque a pandemia trouxe também, né? O pai e a mãe que esteve dentro de home office, lógico que a dinâmica ficou super difícil de conciliar tudo, trabalho, educação, mas é aquela questão assim, a inteligência são múltiplas, né? E aí a inteligência emocional de ter o pai ali do lado fluiu mais. E aí, né, linkou coisas tudo. Aconteceram, Coisas né? aconteceram. Eu trabalho com autistas graves que voltaram, eu posso dizer, até melhor, porque os pais começaram a entender melhor, tiveram que entender melhor e estar mais no mundo da criança, porque não tinha como limitar, muitas das vezes. E aí, eles trouxeram, eu acredito que as crianças, elas voltaram também com essa interferência maior, assim, do aspecto da casa, né, da família. Os pais tiveram que aprender a interagir com a criança ali, né, no dia a dia, e muitos buscaram essa informação, né, e eu falo assim, pelas pessoas que trabalham comigo dentro da minha casa, né, que o neto estava em casa, Adriano, o que eu posso fazer com ele, né, o rapaz que trabalha no parque em frente de casa, né, eu imprimi as atividades, como que eu posso atuar? Então, assim, a maneira... na medida, né, que eu consegui ajudar esses poucos que estavam ao meu lado e alguns através mesmo do Alfabeticamente, que me buscavam, né? Nossa, ele está sem aula, será que ele não vai aprender a ler e escrever? Os pais tiveram que sair da zona de conforto ali, de que a escola que a escola que tem o papel de educar, e os pais tiveram que vestir. Não foi fácil, eu tenho certeza, mas o pouco que, às vezes, a gente sentia, eu como mãe, às vezes eu falava assim, nossa, eu mesma atrasava nas tarefas ali da minha filha, das aulas online, ficava aquele tanto de tarefa para poder fazer. Eu falava, meu Deus, como assim, eu sei da importância disso e não estou conseguindo fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma oportunidade de estar mais frequente, fazer uma receita com ela, de ensinar por outras vias, de acordo com o dia a dia. Eu falo isso muito para os pais dos meus pacientes. A importância dos estímulos, né, gradativos nas atividades do dia a dia. Tá certo. Esses estímulos são importantes. Criança ter contato com outra criança também é uma coisa importante que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Tá bom. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando sobre aprendizagem. Estamos de volta com De Bem com Você e eu quero te convidar a nos escutar também em outras plataformas. Agora nós estamos no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar o Spotify e começar a ouvir. Hoje nós estamos falando sobre aprendizagem. Participa com a gente aqui da nossa conversa a Aline Lucena, a Adriana Leroy, a Aline fonoaudióloga, a Adriana pedagoga. Gente, aí nós estávamos falando dos pais, desse tempo de qualidade que eles foram obrigados a sair aí da zona de conforto. Só que criança precisa de contato com outra criança e isso não foi possível, né? Isso trouxe algum dano negativo? Aline, vou começar com você.
Sim, com certeza é a hora que a gente precisa colocar em prática que ficou, como é que fala? Privado, né? Quando você não está com o outro. A criança, principalmente no campo da linguagem, a primeira coisa que a gente fala com os pais quando eles chegam, né, pra gente, meu filho não fala. Aí uma das primeiras coisas ele convive com outras crianças da idade dele. Por quê? Quando ele está com os pares, né, que são semelhantes, com o mesmo nível cognitivo, a mesma quantidade de ações, né, que ele vai ter que se doar mais, se esforçar mais para ser compreendido pelo outro, diferente de um adulto que já sabe que está na hora de almoçar, já entrega comida, já sabe que aquela hora ele está chorando porque ele deve estar com sono, então já oferece aquilo ali. E para a criança comunicando com outra criança, ela tem que se esforçar para ser entendida, porque aquele outra criança também está em formação cognitiva e não vai compreender, né, o outro. Então, eles se ajudam. E dentro da escola, isso acontece mais facilmente, dentro da sala de aula. As crianças em pares, elas brincam melhor, a brincadeira, o gosto, né, o interesse é similar, os temas são similares, né? Então, isso ajuda. E o brincar, com certeza, melhora a linguagem e a linguagem melhora o brincar. Então, é algo automático que vai acontecendo para que quando se está em interação. No espaço que eu trabalho mesmo, a gente dá essa oportunidade. Os atendimentos são individuais, mas a criança tem a oportunidade de ver a outra e ver outras pessoas, porque o ambiente é aberto, justamente para que ocorra essas trocas, né? Então, isso para que a linguagem, a comunicação aconteça, é fundamental essa interação, porque é ali, nessa troca, que você fortalece e aprende, né? O que você percebeu? Na escola, né, apesar de eu não estar na escola este ano passado eu voltei para fazer uma 2021. Voltei exatamente quando as aulas voltaram presencial, eu voltei para a escola para fazer uma substituição. Numa turma de terceiro ano, apesar de que minha maior experiência é na educação infantil até o primeiro ano. O que eu percebi é que as crianças, elas chegaram diferentes, né? Elas chegaram mais quietas, porque criança não é quieta, né? Mais quietas, mais observadoras, muito carentes, querendo abraçar muito e não podia abraçar o colega, não podia abraçar a professora, né? O dia que eu me emocionei foi quando as crianças, eu cheguei na sala de aula e elas tiraram a máscara para poder lanchar. Porque você não vê o sorriso, né? Não vê o rostinho da criança e ela não vê o sorriso da professora, o rosto da professora, é muito complicado. Né? Agora, imagine, esses eram crianças de 8, 9 anos, que já vivenciaram a escola desde pequeno, já tinha essa interação. Você vê ali naquele gráfico que você mostrou, que de 0 a 5 anos é o ápice. Né? Elas já estavam mais à frente, então elas vivenciaram isso. Agora, uma criança, vamos supor que nasceu e a pandemia 2020, né? Ela ficou em casa durante 2 anos, tá? Ela era bebezinho, tinha 1 ano, hoje 1 ano e meio, hoje ela tem quase 4 e foi para a escola. O universo dela foi só a família, foi só adultos. Ela não foi a uma pracinha, ela não foi a uma festa de aniversário, né? Ela interagiu com os adultos e com os objetos. Quando ela chegou na escola, aquele universo mudou, né? Ela não sabe nem muito bem lidar com outra criança. Então, eu tive notícia de crianças que na escola apresentaram um comportamento completamente diferente de casa, não consegue interagir com o colega. Brinca com o objeto, mas não brinca com o colega. Né? Então, se fechou, assim, né? Se fecharam. E ainda tem esse agravante da máscara, né? Aí que não chega dá pra ver na expressão. máscara, exatamente. Em casa não, ele estava só em casa. Então ele chegou na escola, tá todo mundo de máscara. E assim, não é uma criança que tem uma dificuldade de relacionamento. Entendeu? Ela vai precisar, como fala, refazer esse caminho que foi tirado dela. Né? E imagina, nesses 2 anos que são cruciais, acho que a Aline pode até falar melhor disso, né? Que são cruciais para esse desenvolvimento socioafetivo, essa sociabilidade. Né? Então, são crianças, às vezes, que são filhos únicos, só tem pai, mãe, avó, tio, todo mundo adulto. Né?
Como que, Aline, você vê isso? Isso é real, viu? Essa questão da máscara, eu como terapeuta, Muito. eu faço visita nas escolas e é muito bonitinho como que a educação infantil obedece mesmo às regras. As escolas estão de parabéns, sabe? Eu senti que as escolas estavam preparadas para o retorno. Todas as escolas que eu visitei, as crianças permaneciam de máscara o tempo todo. Só que daí vem eu, que trabalho com a comunicação. Muitas das vezes a criança, por mais aquela que fala, ela ficava com um limitador, que era a presença da máscara, que atrapalha o som de sair, uma fala mais articulada. E aí, a questão minha como mãe, eu tive um filho de pandemia. O meu filho completou 1 ano, se fechou, e aí, olha como que é interessante a questão da interação. Eu sou fonoaudióloga, né? E espera-se que eu tenha toda a habilidade para construir uma linguagem ali, principalmente dentro de casa o tempo todo. Então, quer dizer, e ele, filho de fonoaudióloga, irmã tagarela, ele demorou a falar, entendeu? Então, assim, ele foi o filho de pandemia, que a gente costuma falar, mostrando que é necessário essa interação. Nós somos formados, a nossa formação ela é fenótipo e genótipo. Nós somos formados assim, genótipo é a genética nossa. Então tem aqueles que pela genética em si fluiu, né? Aconteceu e não tiveram dificuldade. Agora o fenótipo é a participação do ambiente na nossa formação. E aí, para esses que tiveram privados, né? No meu caso, especificamente, os meus filhos ainda têm primos de mesma idade, né? Agora outras famílias não. Então, assim, olha para você ver, no meu caso especificamente, mesmo meu filho com primos, mãe fonoaudióloga, ainda teve dificuldade em despertar para a fala, imagine outros, né? Então, assim, reforça essa importância da interação. Eu acho que a gente tem aqui uma taxa de retorno pela idade, vamos colocar na tela, por favor, que eu acho que pode até ajudar a gente a entender esse fenômeno que aconteceu durante a pandemia. Isso. Ali, olha... programas voltados aos primeiros anos de vida, taxa de retorno, investimento em capital humano, creche, pré-escola, isso tudo foi comprometido, né, gente? Sim. Extremamente Muito. Comprometido, porque não teve esse acompanhamento aí e no meio disso, uma pandemia, privação do contato das pessoas, uma mudança exatamente, realmente da interação entre as pessoas. Isso. As crianças, né, perderam muito, mas os professores aprenderam muito também. Né? Foi uma oportunidade de aprendizado, principalmente para os professores que têm recursos, né, para poder interagir com o aluno através das câmeras. O que acontece? Eu acho que esse momento deve ser usado até pelos governos, né, para preparar a escola de uma forma diferente. Foi muito injusto o que aconteceu. Né? As escolas particulares investiram, os professores de escolas particulares aprenderam, coisa que eles já tinham que ter aprendido, né? Hoje a sala de aula é diferente. E o que aconteceu com as crianças de escola pública? Essa diferença imensa, que só distanciou mais o ensino, né? A qualidade de ensino da escola pública para a escola particular. E as crianças todas têm que ter o mesmo direito. E se acontece uma pandemia novamente, vai haver tudo isso. Então é hora da escola mudar, né? Esses investimentos mudarem. Sim, e diante disso que a Adriana falou, não sei se você viveu, mas você foi procurada, você tem uma empresa também que atende as crianças, principalmente crianças com algum tipo de deficiência, né? Mas você foi procurada por mães nessa situação? Por exemplo, a mãe tem o filho numa escola pública, mas percebeu um baixo desenvolvimento, ou mesmo na escola particular. Você foi procurada também por essas outras mães para ter um auxílio no ensino, na aprendizagem? Com certeza, eu tive muita procura e procura de mães que era nítido que estavam tendo um reflexo desse momento de pandemia, sabe? Agora, uma coisa que eu fui pensando enquanto a Adriana falava sobre o governo, investimento do governo, eu percebo, hoje em dia a gente tem as UMEIs, né, EMEIs, que agora utilizo falar, que são as escolas para educação infantil. Meu ponto de vista é que elas são muito preparadas para a educação infantil, assim, elas preparam bem a criança
e eu gosto muito dos relatórios que eu recebo, mas o que acontece? Foi uma coisa que foi construída. Aí, quando aconteceu a pandemia, o governo, todo mundo não estava preparado para o momento, né? E aí, eu acho que agora fica esse alerta para que a estrutura escolar, de uma forma geral, se readapte, né? Que isso já está acontecendo, e chegue a atender a todos. E diminua essa demanda, né? Por causa dessa... Acho que ficou bem... Não, pode continuar, fica à vontade. Diminui bem a além, demanda aí por causa desse momento que a gente viveu, né? Dessa defasagem, né? Isso, Não, beleza. A gente vai fazer o seguinte, então. Nós vamos fazer um outro intervalo e na volta eu quero falar um pouco de tecnologia também aí a serviço do aprendizado. Podemos falar, entramos nesse assunto já. Pois é. É muito importante. Parei na hora certa, vou organizar minhas palavras. A gente vai para mais um intervalo, é o último, é rapidinho. Hoje eu converso com a Aline Lucena, Adriana Leroy sobre aprendizagem. Fique comigo, eu volto já. De bem com você, está de volta e hoje nós conversamos sobre aprendizagem. Participam conosco a doutora Aline Lucena, fonoaudióloga, e a Adriana Leroy, pedagoga. Gente, a gente falou sobre, eu deixei no ar, tecnologia, né? Isso. Como que a tecnologia ajudava e como que ela ajuda hoje, pós-pandemia, nesse processo de aprendizagem? A tecnologia, eu acho que foi maravilhosa nesse momento, né? Para quem tem acesso a ela. A escola precisava mudar. A tecnologia estava aí, os nossos alunos são totalmente tecnológicos. Exatamente. Né? E a escola estava continuando da mesma forma. E não podia. Eu falo assim que Deus, acho que ele escreveu certo por linhas tortas, que a escola precisava ter esse aprendizado. Eu aprendi demais. Nós começamos criando material, enviando para os alunos, depois nós começamos gravando aula e depois fomos fazer live. No primeiro dia da live eu quase passei mal e todas as professoras, nós vamos ficar louca, como assim, né? E depois a gente estava fazendo live, era todos os dias, o que abriu muitas portas para muitos professores. Adriana, né? conta para mim, você está muito presente hoje no Instagram com Alfabeticamente. Sim, sim. Isso veio durante a pandemia ou não? O Alfabeticamente ele veio num desejo de me preparar para a aposentadoria. Meu filho fez um curso de marketing digital, me passou, eu fiz, falei, bom, vou construir uma audiênciazinha aqui, né, uns 10 mil seguidores, quando eu aposentar, no fim do ano e tal. Até a linguagem é de marqueteiro. Isso mesmo. Aí eu começo a criar meus conteúdos e tudo mais. Só o que aconteceu? Deu um boom, né? Foi mais rápido do que eu imaginei. Pela sede das pessoas por informação de qualidade, né? Isso, conhecimento, por instrumentos mesmo, né? Recursos, né? Professor é muito sedento disso. Então eu comecei fazendo na brincadeira, no hobby mesmo, né? Criando alguns conteúdos, trabalhando com alguns parceiros. Eu tenho parceiros da Turquia, da Espanha, que me mandam atividades que eu muitas vezes reposto, muitos conteúdos criados, muitos autores, muitas, como fala, editoras também. E fui. Com isso, quando chegou em 2020, né, na pandemia, isso ficou maior, né? Cresceu muito, porque os pais estavam em casa, precisando de atividade para as crianças, os professores também, e isso foi crescendo. Eu ainda tenho, né? Muito receio de colocar meu rosto, né? De falar com o público. Isso a gente vai... Olha bem, o professor é aquele que de repente aprende, né? A gente aprende o tempo todo. Mas a pandemia me ajudou nisso, porque eu fui obrigada a dar aula para os meus alunos online, a gravar aula. Então, eu colocava filtro, brincava, né? Inventava, planejava. Isso me ajudou muito e tem me ajudado. Né? Com isso, eu consegui crescer, são 130 mil seguidores bem engajados. Né? Agora a gente está
modificando um pouquinho o perfil, né? Vou colocar mais a minha cara, isso aqui, né? Até uma estreia, uma experiência. Mas o professor ganhou esse instrumento também. Sim. Né? Quando ele aprendeu a lidar, tinha professor que não sabia nem ligar um computador direito, né? Estava trabalhando ainda da maneira que trabalhava há anos. E mesmo aqueles que estavam aposentando, como eu mesma, precisou se reinventar. Isso foi um ganho muito grande. Agora, a escola pública precisa também ter esse ganho. Né? Precisa investir nisso, porque as crianças de escola pública, elas também são tecnológicas, elas também têm os mesmos interesses. E o professor de escola pública, ele também, né, precisa desse instrumento para trabalhar melhor com seus alunos, para gerar esse interesse, essa motivação. E as escolas que conseguiram isso na pandemia, com certeza continuam, né? Aplicativos que a gente não usava, instrumentos que a gente precisou aprender, hoje a gente utiliza na sala de aula para comunicar com o aluno em casa, né? O envio de trabalhos, muitos jogos, muitas atividades. Os trabalhos hoje em dia, você pode pedir o aluno para gravar um vídeo, né? E te mandar, ser um repórter por um dia, determinado assunto, junta com os pais. A gente fez muito isso. E a escola continua utilizando. É muito bom, muito gostoso. Eu sou apaixonada, não posso ficar falando muito não, senão não sabe. E eu recebo mães com medo, né, do uso dessa tecnologia em casa, que pode afetar, assim, né, na linguagem dela, na aprendizagem. Então, o que eu costumo falar com as mães é o seguinte: a criança, o bebê já começa, é inato, assim, né? O dedinho mexendo. Pega o celular e já sabe. Ou uma vez eu vi um vídeo de uma criança pegou a revista e estava tentando modificar a tela da revista com o dedo, né? Então, assim, eles já sabem que existe o instrumento, né, tecnológico. Aí a família, ela tem que estar madura para saber direcionar o filho de forma adequada. Então, ela tem que estar presente, né, nessa escolha do aplicativo ideal, o que essa criança está vendo. Então, abriu-se, né, essa questão agora dentro das casas, a necessidade de guiar o filho durante o uso da tecnologia. Aline, a gente falou aí de tecnologia, desses recursos, essas preocupações das mães. Agora eu vejo, você também tem um espaço, o Espaço Acredita, né? E tem o Instagram, e eu pude ver lá também que vocês fazem interação, às vezes até com os animais, né? Que eles fazem parte da família e estavam presentes nesse período de pandemia, né? Qual que é a resposta também do aprendizado? Como tratar o aprendizado das crianças com os animais? É como se a gente estivesse realmente tirando o foco dessa criança para algo que está natural, né? Hoje o natural é você ter uma tela, é você ter um brinquedo, a pilha, porque isso o mundo evoluiu, né, gente? Não dá para cortar. Mas daí, o meu espaço ali é uma forma da gente mostrar para a criança que existe, né, outra vida, que existe a natureza. E muitos, hoje em dia, tem mais prédio, mais crianças morando em apartamento do que em casa. Então, muitas famílias não têm isso facilmente, né? Então, ali a ideia é que a criança, ela trate o outro, trate o animal, né? Veja a importância que tem ali da convivência. E aí você ter um animal, muitas das vezes você consegue elaborar o planejamento. A gente chama de funções executivas, você planejar, se organizar para cuidar do outro. Isso daí está embutido nas habilidades que você tem que construir para a criança e até ela chegar a ter a maturidade. É como se você estivesse dando uma importância para a criança, que ela é tão importante que ela está cuidando do outro. E isso motiva muito. Então, tem crianças que não falam nada, e aí quando vê um bichinho, um animalzinho lá, quer comunicar com ele, e aí está comunicando com outro ser que não tem a linguagem oral, né? Mas que por afeto você consegue aproximar um do outro. Então isso motiva a criança e a família também fica feliz de ver aquilo ali. E o respeito à vida, né? Eu acho isso muito legal também, que vem junto com... É fascinante, assim, a questão da natureza, né? Como que a natureza faz bem para o ser humano e a gente não percebe isso no dia a dia. Então, a ideia nossa é isso, provocar, né, o ser humano a partir do
do envolvimento com a natureza, lá tem horta, então as crianças elas são motivadas a plantar. E aí eu tenho pacientes que plantam feijãozinho, colhe, faz e leva o feijão para a mãe cozinhar, fazer uma farofinha ali do feijão que ela colheu ali, sabe? Tem hortelã, que a criança vai fazer um suco com hortelã. Então é o que a gente já comentou aqui, é a hora que a aprendizagem acontece no dia a dia. Né? Crianças que às vezes não têm a oportunidade de escola em zonas rurais, elas vão aprender. Só que elas vão aprender de uma forma diferente. Né? Que pra a gente é diferente, mas para elas é o natural. Né? É a cultura delas. Eu lembro, eu já assisti um filme também de bebês de diversas culturas e que cada um vai se desenvolvendo, às vezes em tempos diferentes, às vezes a habilidade motora vai mais rápido do que a habilidade cognitiva, mas ao final do filme mostra com um aninho todos né, ficando assim, em pezinho e se desenvolvendo, vivendo, né? Nosso tempo está acabando, Adriana, mas eu queria que você falasse rapidamente aí qual que é a dica que você dá aí para os pais. Eu lembro que a Aline começou falando muito de motivação no início, né? Mas se puder resumir em uma ou pouquíssimas palavras, o que você fala para os pais aí para motivarem o aprendizado das crianças? Vou pegar esse gancho aqui da tecnologia, ter muito cuidado com a tecnologia, ela é boa, né? Mas ela também tem os seus prejuízos. E trabalhar com muito livrinho de história, com muito material não estruturado. O que é material não estruturado? Caixas, rolinho de papel, né? Coisas que tem dentro da casa, colecionar tampinhas. Eu fiz um post sobre tampinhas. Tampinhas, você faz uma coleção de tampinhas, aquilo dá uma gama de atividades, assim, inimagináveis. Né? A criança gosta disso, às vezes mais do que um brinquedo eletrônico. E, para ajudar na alfabetização, são realmente os jogos, né? Como eu falei do jogo de forca, né? As brincadeiras envolvendo letras, números, palavras, a intencionalidade pedagógica, né? Vamos fazer uma receita? Pega ali para mim 2 ovos, né? E coloca a receita escrita, se a criança já estiver realmente em fase de alfabetização, mas se ela for novinha, vamos brincar de desenhar a sua letra no arroz, espalha um arroz numa bandeja, pega o dedinho, faz a letra A da mamãe, tudo na base da brincadeira. Sem sentar para estudar, agora eu vou te ensinar alguma coisa. Não, a criança aprende o tempo todo, a gente aprende o tempo todo. Aprende, né? Com exemplos, então, né? É só a gente ter consciência dessa intenção pedagógica, a intenção de que a criança aprenda, mesmo que a gente não esteja, né, assim, formalizando aquilo. Tá certo? Gente, então, muitíssimo obrigada. Não deu tempo de falar tudo que eu gostaria, mas vocês são ótimas. Ficaria aqui mais umas 2 horas. Pois é. Então, quem quiser falar com a Adriana, saber mais sobre o trabalho que ela desenvolve, pode ir lá no Instagram dela, @alfabeticamente, e a Aline no @espaço criar, acreditar, acredita, @espaço acredita. Lá tem o livro que ela lançou recentemente, tem uma série de coisas bacanas que acontece lá no espaço, piscina para as crianças, né, tudo. E aí vocês podem ter mais informações. O programa de hoje está acabando, mas se quiser sugerir um tema, manda mensagem para a gente lá no WhatsApp, 31 99642 8473, ou então, se preferir, vai lá no nosso Instagram, @debemcomvocê.tvh, e ainda no nosso podcast, o Pode Bem. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.